Está começando mais uma edição do Newslink Sports, onde você fica por dentro do que há de melhor no segmento esportivo. Hoje falaremos sobre o momento dos clubes cearenses em seus campeonatos e também sobre a data FIFA e os jogos de volta da Copa do Brasil. Eu sou Daniel Simonetti e estou acompanhado dos meus amigos e estudantes de jornalismo. Eu sou Victor. Eu sou o Lucas. Então, o Ceará ele vai enfrentar o Ituano na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Teve na última rodada como oponente a Ponte Preta, em casa, e conseguiu uma vitória parcial de 1-0, que foi um jogo que se esperava mais do time do Ceará, por ter ali um adversário na parte de baixo da tabela, o Ceará que está brigando para subir para a primeira divisão. Então, o Ceará podia ter jogado melhor nessa partida? Isso, podemos ressaltar a partida contra o Ponte Preta, foi bem abaixo do que o torcedor esperava. O Ceará tinha a obrigação de ganhar pelo fato de ainda querer conquistar o acesso nessas últimas rodadas que faltam. Era um jogo relativamente fácil pelo fato de a Ponte Preta estar na parte de baixo da tabela, lutando ali contra o rebaixamento. Vai com certeza brigar até a última rodada. O próximo jogo vai ser o clássico de Campinas contra o Guarani, lá no Moisés Lucarelli. O Ceará tinha que fazer o dever de casa, que era ganhar a partida e encostar mais ainda no G4. É importante toda rodada pontuar para o Ceará. Ceará dentro de casa é uma equipe muito forte, consegue dominar o adversário, cria muitas oportunidades de gol, talvez não converta tanto. Contra o Ituano vai ser uma partida também que o Ceará tem que ganhar, por conta que é um adversário que está brigando na parte de baixo da tabela, assim como citado pela Ponte Preta. E o Ceará tem tudo para ganhar fora de casa, né? É um time que não ganha fora, dentro de casa é muito forte, mas fora ou sempre perde ou empata. E geralmente tem um rendimento bem abaixo do esperado. E o Ceará, que teve nessa última partida contra a Ponte Preta, cumpriu o resultado, né? Que precisava ganhar e ganhou, mesmo que com o placar mínimo, com o gol do Lucas Mugni, né, que acabou sendo o destaque da partida. Voltando de lesão, inclusive. Voltando de lesão, numa cobrança ali de escanteio, que o Ceará conseguiu achar um gol inesperado, né, pela defesa da Ponte Preta. E foi um resultado que o Ceará realmente precisava garantir, né? Eram os 3 pontos que o Ceará necessitava para continuar brigando pelo acesso. Isso, no meu ponto de vista, o segundo tempo da partida foi o Ceará deixou a Ponte Preta chegar, mais o gol. No último lance do jogo, o Elvis perdeu um gol cara a cara, ali com o Bruno Ferreira, acabou isolando a bola. O Ceará perdeu muita chance também no segundo tempo de conseguir fazer o segundo gol e liquidar a vitória, para ficar mais tranquilo na partida. Vai agora contra o Ituano jogar fora, também é uma equipe bastante chata, digamos assim, vai brigando para, no caso, você vai apostar todas as suas fichas em todos os jogos, agora são finais, assim como o Ceará também, e a gente espera que o Ceará cumpra aí o dever de ganhar fora, é um time que não ganha fora. Como o Lucas falou, realmente, o Ceará, até pouco tempo atrás que eu vi, o Ceará tinha apenas 34%, né, de vitórias fora de casa, então é uma equipe que fora deixa bastante a desejar da equipe. E por outro lado a gente tem o Ituano, né, que não vai ser um jogo fácil por motivo de ser fora de casa, que o Ceará não está tão acostumado a ganhar, mas o Ituano é uma das piores defesas do campeonato, né, tomou 50 gols até agora. Então é uma partida que a gente acho que vai ser equilibrado, porque uma briga ali pela quinta colocação, o outro briga ali para tentar escapar da zona de rebaixamento. Então é um jogo que para tomar muito cuidado, o Ceará, e tentar também recuperar essas vitórias fora de casa, que é super importante. Agora, é reta final do campeonato, então a gente sabe que é tiro curto, então não pode dar chance ao erro. E podemos lembrar também que o Ceará hoje se encontra na 6ª posição do campeonato, tem 48 pontos, está 2 pontos abaixo do Mirassol, que atualmente é o 4º colocado, e lembrando, o Mirassol pega o Novo Horizontino, que é o líder do campeonato atualmente. O Ceará tem hoje 14 vitórias, também um ponto a ser destacado que o primeiro critério é o número de vitórias, assim como na Série A, tanto na Série B, é o primeiro critério de desempate, e realmente o Ceará precisa ganhar esse jogo fora de casa para encostar de vez ou até, quem sabe, entrar no G4 na rodada, coisa que o Ceará não fez até agora no campeonato. Pode ser a primeira vez, já na reta final, que o Ceará entre
e fique consolidado ali na quarta posição ou na terceira. Já o Fortaleza teve uma partida aí já há um bom tempo, né? Por conta da data FIFA, o Fortaleza ficou sem jogar, que não acontece na Série B, mas na Série A os jogos têm que ser paralisados. E aí o Fortaleza perdeu a última rodada para o Grêmio por 3-1, que foi um placar que o Fortaleza não esperava. O Grêmio não é uma equipe que está ali brigando para os mesmos objetivos do Fortaleza. O Fortaleza está muito acima no campeonato, então foi uma derrota até que surpresa para o Fortaleza, o placar de 3-1. Teve um expulso de cada lado ali no final, um gol do Soteldo ali no final para também liquidar a partida, mas foi um jogo que o Fortaleza sofreu um baque e vai ter que chegar forte no próximo jogo contra o Atlético Mineiro. Isso. O primeiro tempo entre as duas equipes começou bem parelho, tanto o Grêmio criando oportunidade também quanto o Fortaleza. O Grêmio conseguiu abrir ali o placar, o Fortaleza empatou logo em seguida, 6 minutos depois com o Hércules. E no segundo tempo só deu praticamente o Grêmio. Fez o segundo gol ali numa falha do João Ricardo, um chute relativamente defensável e fraco. Ele não conseguia ali catar a bola e acabou levando o segundo gol. E o Fortaleza sentiu o gol e deu mais espaço para o Grêmio. O Fortaleza teve que se lançar mais o ataque em busca da vitória e acabou dando mais espaço para o Grêmio chegar e conseguir o terceiro gol ali com o Soteldo. O Fortaleza vem vivendo assim, um momento já de baixo, né? Na série A. Logo depois também, acho que por conta do jogo do Corinthians, na Sul-Americana, o time meio que começou a dar uma oscilada, né? Então a busca pelo título está cada vez um pouco mais difícil para o Fortaleza tentar, né? O G4 para mim eu acho que já é garantido, né? Mas tem que tomar cuidado. O Fortaleza vai jogar dentro de casa no Monza e depois não sei o que acontece, que ele joga muito abaixo do jogo anterior. Eu acho que essa pausa de 2 semanas, espero que no próximo jogo realmente tenha acertado alguns detalhes que faltam ali para o Fortaleza realmente seguindo essa guinada ali pela busca do título ainda, né? Ou quem sabe continuar com essa terceira posição, porque o Flamengo, depois que demitiu o Tite, veio com o Felipe Luiz, o time se organizou melhor. Então a corrida ali pelo G3 começa a complicar um pouquinho o Fortaleza. E o Fortaleza vem para um jogo dentro de casa, que é o seu ponto forte no campeonato, tem uma campanha muito boa dentro de casa e vai pegar o Atlético Mineiro, que vem cheio de desfalques, né? Vai jogar sem Hulk, vai jogar sem Paulinho. Davidson suspenso. Davidson também não vai jogar. Então, como o Atlético Mineiro está cheio de desfalques, vem com o time aí, maior parte reserva, o Fortaleza vai ter que se aproveitar disso para pontuar, para fazer os 3 pontos e continuar ali na parte de cima brigando por G4, claro, e brigando ali, tentando chegar perto do Botafogo, que é o líder do campeonato, né? O Fortaleza hoje em terceiro lugar é um time ainda que briga pelo título, apesar desses últimos jogos que o Fortaleza não tem tido um bom rendimento, o Fortaleza ainda é um time que briga pelo título. Então, tem que melhorar e tem que voltar à forma anterior para poder chegar ali até o final do campeonato brigando. Como o Daniel citou, a gente pode lembrar, o Atlético Mineiro vem com esses desfalques, como você havia dito. Tem um jogo também contra o Vasco na Copa do Brasil, né? O Atlético Mineiro, além de ter alguns jogadores machucados, suspensos, também tem alguns desfalques devido à preservação mesmo, por conta da quantidade de jogos, calendário brasileiro, todo mundo já sabe como funciona, é um jogo a cada 3, 4 dias. Então o Milito vai dar uma segurada em alguns jogadores, pelo fato de o Atlético Mineiro estar no campeonato relativamente assim no meio da tabela, tem como foco principal a Copa do Brasil, onde é forte dentro de casa, e o Milito realmente vai buscar esse título, que faz tempo que o Atlético Mineiro não ganha a Copa do Brasil, e por isso tem alguns desfalques, como o Hulk, o Paulinho que foi citado, até o Davidson, que sempre vem entrando bem nas partidas, fazendo os gols, até sendo titular muitas vezes. E o Fortaleza como só tem essa competição a disputar, tem a obrigação ainda mais de vencer para conseguir conquistar a vaga na Libertadores de forma direta. O Flamengo, lembrando, tem 51 pontos, está ali 4 pontos do Fortaleza, ou seja, uma vitória praticamente assim, já separa os times, sendo que eles ainda vão se enfrentar, ou seja, cada jogo do Fortaleza, se realmente quiser ir para a Libertadores direto, tem que tratar como se fosse final.
E o Flamengo até tem um jogo a menos do que o Fortaleza ainda, né? Exatamente, como o Vitor falou, dentro de casa o time é muito forte, domina os adversários, mas fora de casa, depois da eliminação do Corinthians, vem dando aquela oscilada. Não joga muito bem, sofre muitos gols, dá alguns vacilos ali de forma defensiva, que não são comuns no time. A gente vê que o Fortaleza é um time bem encaixado, com um elenco bom, e tem de tudo aí para ganhar do Atlético Mineiro e se consolidar mais ainda no G4. Agora vamos para um rápido intervalo. Fique com o radar esportivo do Newslink Sports. Olá, eu sou o João Vitor Saraiva e está começando o Radar Esportivo. Vamos para as notícias da semana. Na última sexta, a final da Supercopa de Vôlei Feminino foi palco do jogo entre os rivais mineiros, Praia Clube e Minas. Os times que se enfrentaram no estadual no início do mês acabaram se encontrando novamente em mais uma decisão. E o resultado foi o mesmo. Minas ganhou o jogo por um placar de 3-0 e conquistou o bicampeonato. A próxima competição dos times é a Superliga, que começa nesta quarta, dia 16. No palco do Mr. Olímpia, Campeonato Mundial de Fisiculturismo, a brasileira Isa Nunes conquistou a medalha de ouro na categoria Wellness. Já na principal atração da noite, Ramon Dino, representante do Brasil na classe Classic Physique, foi de favorito à decepção. Com um físico abaixo do esperado e suor excessivo que acabou atrapalhando na hora da nota, Ramon ficou com a quarta colocação. A sexta semana da NFL chega ao fim. Vamos aos destaques. No domingo, o New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers se enfrentaram em Nova Orleans. O time visitante, que abriu uma vantagem de 14 pontos, não durou muito tempo. Porém, o gás do time dos Saints também não durou e Baker Mayfield aproveitou a oportunidade. O jogo, que estava pegado até o final do segundo quarto, terminou 51-27 para Tampa Bay. Os Ravens receberam o Washington Commanders em Baltimore. O time da casa tinha o dever de parar os visitantes que estavam em uma sequência positiva. E assim foi feito. A dupla Lamar Jackson e Derrick Henry deram um show em um jogo bastante disputado que finalizou com um placar de 30-23. Os Lions de Detroit foram até Dallas enfrentar os Cowboys. O time de Dallas, que ainda não conhece a vitória dentro de casa, acabou decepcionando mais uma vez. O atropelo de 49-7 marca a terceira vitória seguida dos Lions e torna Jared Goff como o segundo quarterback na história a ter 2 jogos consecutivos com mais de 150 de eficiência no passe. Na Liga Brasileira de Futebol Americano, o Fortaleza Tritões acabou perdendo a final da Conferência Nordeste para o Recife Mariners, em um jogo que teve dominância dos Tritões até o último quarto, mas acabou tomando a virada e terminando o jogo 17-16 para o time recifense. Voltamos agora para o último bloco. Então, agora vamos falar sobre a data FIFA, que está tendo aí até o momento que estamos gravando. O Brasil jogou a primeira partida dessa data FIFA contra o Chile, pelas eliminatórias da Copa do Mundo Sul-Americanas. E aí o Brasil conseguiu uma vitória de virada ali contra o Chile, que o Brasil sofreu um gol no começo, conseguiu a virada ali durante a partida com os gols do Igor Jesus e do Luiz Henrique, que são jogadores do Botafogo. Teve uma partida que é muito mais difícil do que era para ter sido, porque o Brasil, apesar da má fase, mas pegou, vamos ser francos aqui, um dos piores Chiles da história. O time que está ali fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. De 10 times hoje da América do Sul, 7 ficam na zona de classificação, né? Sendo 6 direto e um para repescagem ali. E o Chile está fora. O Chile, que é uma seleção tradicional, mas pegou aí uma geração que não tem jogado bem, tem perdido muitos jogos, e o Brasil realmente teve muita dificuldade contra esse time. Então, não dá para dizer que os brasileiros estão satisfeitos com esse resultado, que foi um bom jogo do Brasil. Apesar da vitória, foi um jogo complicado. E o Brasil agora vai pegar o Peru em casa, vai jogar em Brasília, lá no Mané Garrincha, e vai buscar mais uma vitória, né? É muito importante para o Brasil conseguir se manter ali de volta ao topo da tabela. Se, como o Daniel havia citado, apesar da vitória, o Brasil jogou bem abaixo do que a gente espera, pelo fato de ter grandes jogadores de diversos clubes da Europa e aqui do Brasil. Jogadores são protagonistas, geralmente, nos seus clubes.
o Brasil, mesmo com a vitória, ainda tem uma pressão muito grande em cima do desempenho do time, de como o time atua, a forma de jogar, o esquema tático, principalmente no Dorival, que comanda aí a seleção, muito questionado, mesmo vencendo algumas partidas, ainda é bastante questionado e criticado. O Brasil contra o Chile levou um gol ali logo no primeiro minuto de jogo, com 2 minutos, 3 minutos, se eu não me engano, gol de cabeça, em cima do Abner, que acabou não meio que acompanhando. O Brasil depois criou algumas chances, mas errava muitos passes, alguns jogadores bem abaixo do que a gente espera, como o Lucas Paquetá não fez uma boa partida. O Rafinha ficou meio sumido ali no primeiro tempo, estava jogando ali de 10, numa posição improvisada, que ele não costuma jogar, mas que aos poucos o Hans Flick está adaptando ele no Barcelona, como um 10 ali pelo meio, fazendo a função que o Neymar geralmente faz na seleção. O Brasil hoje vai enfrentar a seleção do Peru. Conseguindo a vitória, o Brasil alcança ali a quarta, se eu não me engano, a terceira posição, sobe 2 posições e fica realmente mais perto da Argentina, que hoje é a líder da competição. E o Brasil realmente tem nos decepcionado pelo fato do rendimento, não é aquela seleção brilhante, não é aquela seleção envolvente. Diferentemente da Copa do Mundo, que o Brasil fez boas partidas, ali perdeu nos pênaltis, mas jogava bem, a gente viu que tinha um esquema tático, os jogadores se entrosavam, que o Brasil realmente tentava, jogava com garra. Hoje a gente vê uma seleção geralmente um pouco mais fraca e debilitada. Como o Lucas e o Daniel falaram, acho que desde a saída do Tite, a seleção brasileira ela tenta se reencontrar novamente, né? A gente teve a passagem um pouco do Ramon Menezes, que também foi meio complicada, depois veio o Fernando Diniz, que também não conseguiu o que ele queria e a seleção foi muito abaixo. Agora com o Dorival teve um iniciozinho ali daquelas 2 primeiras partidas de amistosos, meio que trouxe de novo um pouco aquela sensação com a seleção brasileira, mas logo depois na Copa América o time desceu de rendimento de novo, né? Então é uma equipe hoje bastante desorganizada, que a gente vê, sai de muita pressão no início, então a gente vê uma seleção que a gente não era acostumado a ver, era sempre o Brasil um pouco mais ofensivo. Hoje é uma equipe muito desorganizada que não tem decepcionado muitos brasileiros, então é uma situação que é bem difícil para o Brasil se encontra ali entre a 5ª e 6ª posição, então está bem perto ali de não ter uma vaga para a Copa do Mundo, e o jogo contra o Peru vai ser mais um jogo ali para realmente ficar um pouco longe fora da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2022, né? Então, o Brasil ele precisa vencer esse jogo contra o Peru, vai vir com jogadores diferentes para essa partida em relação à partida anterior contra o Chile. O Wanderson vai entrar no lugar do Danilo, também vai ter o Bruno Guimarães, que vai entrar no lugar do Paquetá, que saiu. Está suspenso. O André também saiu do time e vai entrar o Gerson. Então, o Brasil fez algumas mudanças e vai buscar aí mais uma vitória para cima do Peru, né? Isso. Houve comentários, muita gente pedindo já a entrada do Bruno Guimarães e do Gerson, pelo fato de ser 2 jogadores que estão bem nos seus clubes, tanto o Bruno como o Gerson. O Dorival vai promover essas mudanças visando mais daquela pressão inicial, fazer logo um gol ali no início e realmente dominar a partida toda por completo. Muitas pessoas questionam que o esquema tático do Dorival não favorece alguns jogadores. A gente vê o Brasil com muita toque de bola para trás, muito passes laterais, muito erros de passe. Não tem aquela transição rápida do ataque da defesa para o ataque. Realmente a gente vê uma seleção bem diferente do que a gente costumava ver com o Tite, que começava ali logo no começo, no 220, pressionando, marcando pressão lá em cima. E realmente o Peru é uma seleção bem fraca, a gente já sabe, e o Brasil tem de tudo aí para conseguir mais uma vitória e encostar de vez ali na liderança. E também a saída do Danilo, que era o nosso capitão até então, é um ponto que a torcida vem reclamando muito, né, do Danilo desde a Copa América, desde antes inclusive. O Danilo sempre foi muito criticado na seleção. Ele, em muitos momentos, ele até conseguiu desempenhar um papel ali fazendo o básico, fazendo feijão com arroz, mas nessas últimas partidas ele tem jogado mal, não está à altura de um jogador de seleção. Tem até discutido com torcedores, a gente pode lembrar na Copa América, jogou mal e ainda discutiu com torcedores que estavam cobrando ali ele por um rendimento melhor.
E Danilo realmente vai perder essa vaga aí na seleção. Porque tá jogando no Brasil, né? É uma seleção que vai ter pressão, vai ter cobrança de qualquer jeito. Não interessa se você... mas pode perder um jogo, tá tudo bem. Não tá tudo bem. O Brasil é a maior seleção do mundo, é uma seleção que precisa ganhar sempre e os jogadores têm que entender isso, têm que entender o peso da camisa que eles estão vestindo. E vai vir aí o Wanderson para poder tentar substituir o Danilo e preencher essa vaga aí do Brasil na lateral direita, que não está muito boa. O Wanderson é um jogador que ataca muito mais do que o Danilo, então vamos esperar aí uma seleção brasileira, eu diria até mais ofensiva por essa parte. Até pela saída do André, que é primeiro volante, vai entrar ali o Gerson e o Bruno Guimarães, que são jogadores um pouco mais ofensivos do que o André, então eu acho que o Brasil pode ir mais para cima do Peru, principalmente jogando em casa com o apoio da torcida. Outro destaque foram os gols, marcados por 2 jogadores que atuam no Brasil. Muita gente fala que os jogadores têm que convocar mais jogadores da Europa, não dão tanta oportunidade para os jogadores que atuam aqui. A gente viu 2 jogadores do Botafogo, líder do campeonato, decidiram ali o cruzamento. O Igor Jesus, todo mundo sabe, é muito forte no jogo aéreo, tanto na seleção agora como ele fez o gol, tanto no Botafogo. O Luiz Henrique também a gente nem se fala, já conhece o jogo dele, de meio que driblar, dribles ali curtos, finalização boa, um jogador que finaliza muito bem. Ou seja, 2 jogadores que atuam no Brasil foram responsáveis pela vitória do Brasil. Realmente foram destaques, tanto na seleção quanto no clube. Eu acho que essa troca pelo Wanderson é uma boa oportunidade, né? A gente sabe que atualmente no futebol mundial as laterais elas são bem escassas hoje em dia. E o Wanderson, desde que chegou ali na França para jogar pelo Lyon, deu sempre um papel muito bem na lateral. Ele é sempre um dos destaques da equipe, né? Então, é um jovem jogador, é o futuro da seleção. A gente espero que ele se desempenhe bem para a gente ter nos próximos anos. E como o Lucas falou, realmente o Brasileirão é que vem realmente salvando a seleção brasileira, né? Nos primeiros jogos do Dorival como técnico da seleção, quem salvou muito ele foi o Hendrick, que ainda na época estava pelo Palmeiras, né? Tinha sido despedido, mas realmente tem que começar a ter um olhar agora para o Campeonato Brasileiro. Ainda mais que o Campeonato Brasileiro hoje, cada vez mais, está trabalhando em trazer jogadores de muita qualidade, né? Trouxe o Depay agora, então a gente tem, hoje as equipes também elas estão com um poder financeiro um pouco maior, então tem capacidade de trazer jogadores jovens que às vezes não se deram bem na Europa, mas tem qualidade, né? O próprio Botafogo trouxe vários nomes que jogavam na Europa, como foi o caso do Luiz Henrique, não deu muito certo no Betis, então voltou e está realmente jogando muito bem agora no Campeonato Brasileiro. Esperar que tenha mais oportunidade aqui, né? Que não só fora. E espero que também agora esse jogo contra o Peru seja um jogo divisor de águas. Vamos falar um pouco também sobre a Copa do Brasil, que vai ter os jogos de volta da semifinal. Até num momento diferente, digamos assim, né? Porque normalmente os jogos de Copa do Brasil são ali no meio de semana, na quarta-feira, e por conta da data FIFA, esses jogos vão ser realizados no sábado e no domingo. Então, nós vamos ter o Corinthians e Flamengo, que vai ser uma partida que vai ser realizada lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Flamengo conseguiu a primeira vitória no Maracanã, pelo placar de 1-0. Então, vem com a vantagem aí para essa partida, mas a gente sabe, assim como foi contra o Fortaleza, o Corinthians é um time muito forte na Neoquímica Arena. Então, o Flamengo chega com a vantagem, é um time hoje melhor do que o Corinthians, mas o Corinthians também tem ali um time bom e pode surpreender, né? Como eu já tinha falado no primeiro bloco, essa mudança de técnico pro Felipe Luiz já surtiu efeito logo no primeiro jogo, que foi contra o próprio Corinthians. Então o Flamengo ele realmente conseguiu se encaixar com o elenco forte que tem e conseguiu bater o Corinthians. O Corinthians é forte em casa, mas ele também está num momento muito de oscilação. Joga jogo bem, joga jogo mal. Então é um jogo que vai ser muito difícil para o Corinthians, porque o Corinthians está vindo uma pressão. Tem esse jogo da Copa do Brasil que já sai perdendo, tá na zona de rebaixamento.
tem a Sul-Americana pela frente, então é muita coisa pro Corinthians hoje pensar. E o Flamengo não, o Flamengo praticamente só tem a Copa do Brasil e a Copa do Brasileiro, então de certa forma já é um ponto mais positivo pro Flamengo, que tem menos jogos do que o Corinthians daqui pra frente. Isso, como o Vitor havia dito, acho que se a gente for perguntar para todos os torcedores do Corinthians hoje, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. O Corinthians está na zona de rebaixamento, faltam poucas rodadas para o fim do campeonato, ou seja, 3 pontos a mais e 3 pontos a menos, uma vitória vai fazer muita falta nessa altura do campeonato. Todo jogo praticamente é uma final. O fato de ser as duas maiores torcidas do país, como a gente bem sabe, realmente o jogo está em aberto pelo fato de o Corinthians ser muito forte na Neoquímica Arena, costuma assim, dominar os adversários, impor aquela pressão mesmo, com a torcida ali jogando junto do time. O Flamengo ainda tem muitas dúvidas sobre o trabalho do Felipe Luiz, assumiu agora, conseguiu ganhar o primeiro jogo, teremos outra apresentação dele agora como treinador diante do Corinthians, vamos ver como ele vai se comportar no jogo fora de casa, com a torcida adversária ali na beira do campo gritando, botando aquela pressão, como a gente já conhece a torcida do Corinthians. Realmente está um confronto em aberto, qualquer um dos lados pode levar aí o confronto. O Corinthians, com certeza, pelo fato de ser um clássico brasileiro, o Corinthians realmente acho que não vai poupar esforços e poupar jogadores para buscar essa vitória. Até porque a premiação da Copa do Brasil em dinheiro é muito alta, né? É o campeonato que mais dá rentabilidade aos clubes aqui no Brasil, mais até do que a própria Sul-Americana e a Libertadores. Então, o Corinthians deve ir para cima do Flamengo com tudo para conseguir essa vaga na final. E também, assim, além de brigar pelo título, vai conseguir aí uma premiação em dinheiro muito grande que o Corinthians está precisando no momento. Com as crises financeiras que o clube vem tendo, mesmo com essas grandes contratações, ainda tem tido muitas dívidas muito, muito altas, uma das maiores do futebol brasileiro, e é um problema que o Corinthians precisa mesmo desse dinheiro para ajudar a pagar. E como o Daniel citou aqui do Corinthians em relação às dívidas, houve uma notícia semana passada que a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, abriu meio que uma vaquinha online na internet para conseguir quitar o estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena. A gente sabe que a dívida é de mais de 700 milhões de reais que o Corinthians deve da Neoquímica Arena. Já houve devido a dos patrocínios do Corinthians, alguns meio que tentaram rescindir por conta das bets, que a gente sabe como está tendo esse assunto bem falado aqui no Brasil, que são os patrocinadores master que pagam o salário do Depay, Corinthians, né, 3 milhões de reais por mês. E como o Daniel havia citado, a Copa do Brasil realmente é aquele meio que divisor de águas. Com aquele dinheiro, o clube pode ver contratações, pode quitar algumas dívidas trabalhistas, direito de imagem de alguns jogadores. Que realmente a gente vê que o grupo do Corinthians está fechado, eles não deixam essa pressão da torcida de bastidor realmente afetar o clube. Todo jogo para o Corinthians realmente é uma final, a gente vê que os jogadores estão ali realmente fechados com o clube para tentar sair dessa situação. E vamos ver o Flamengo, que foi eliminado da Libertadores, mas está na frente na Copa do Brasil, com essa vantagem de 1-0, e está ali em quarto no Campeonato Brasileiro, buscando uma vaga direta na Libertadores. Vale também ressaltar, assim, para o Corinthians, além da compensação financeira, é uma oportunidade a mais de que a oportunidade que está mais perto de chegar na Libertadores novamente. A gente sabe que por mais que a Libertadores é uma certa vitrine, né? Então tem uma exposição um pouco maior da equipe, então isso vai ser também um bom financiamento para o Corinthians ter mais essa exposição. E pro lado do Flamengo, a outra oportunidade de sair pelo menos o ano com um título na mão, né? Já que a torcida vinha cobrando bastante, queria a Libertadores, não conseguiu. O Campeonato Brasileiro tem uma rodada a menos, mas o Botafogo e o Palmeiras estão muito focados também no título. Então é uma maneira também, a competição assim, mais acessível até agora para o Flamengo conquistar pelo menos um título e diminuir um pouco desse peso da torcida com a diretoria e com os jogadores. Porque além do Carioca, o Flamengo hoje praticamente só briga além do título do Carioca que conquistou no começo do ano, só briga mesmo pela Copa do Brasil, né? No Campeonato Brasileiro realmente está muito longe ali na reta final. E caso o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga
no Campeonato Brasileiro de classificação direta para a Libertadores. Então é algo que pode até beneficiar alguns clubes que estão ali mais na parte de cima da tabela, que vai abrir uma vaga a mais, então vai ter mais um clube classificado entre os primeiros ali, que estão brigando por vaga pela Libertadores, pode dar até uma respirada, como por exemplo o Fortaleza, né? Exatamente. E vamos falar um pouco também sobre a partida entre Vasco e Atlético Mineiro, que vai ser a outra partida das semifinais da Copa do Brasil. O primeiro jogo, o Galo ganhou de 2-1 do Vasco, em casa, jogando lá na Arena MRV. Foi um jogo que o Vasco saiu na frente com o gol do Coutinho, mas o Atlético Mineiro buscou a virada e agora chega ali em São Januário com a vantagem, né? Mais um clube que conseguiu garantir a vitória em casa e vai fora buscar a classificação. Isso, tanto o Vasco quanto o Atlético são dois times no meio de tabela, ali brigando realmente por uma Sul-Americana, ou quem sabe uma vaga ali na pré ou na Libertadores, quem sabe. Como o Daniel citou, a primeira partida, o Coutinho ali conseguiu abrir o placar, o primeiro gol dele pelo Vasco, a gente pode destacar também, vindo de lesão inclusive, estava machucado, marcou esse seu gol contra o Vasco, mas logo em seguida o Vasco meio que quis se defender, baixou ali as linhas e o Atlético Mineiro acabou indo para cima pelo fato de estar jogando em casa, acabou ali virando a partida para 2-1 e consegue essa vantagem para o jogo de volta. Como citado anteriormente, a torcida do Vasco também é muito forte em casa, assim como a do Corinthians, que a gente citou. Realmente o São Januário ali é um caldeirão que a torcida do Vasco faz. É um jogo também que está em aberto, pela vantagem de ser o fato de um gol, né, de diferença. Ali pode ser para qualquer lado, pode sair ali a vitória, quem sabe nos pênaltis ou de forma direta. E realmente é um confronto que promete. E vamos torcer aí para que seja um confronto bem equilibrado e que possa sair o melhor vencedor. E essa Copa do Brasil é muito importante para o Vasco, né, pelo motivo de todos os bastidores que teve o Vasco no final do ano passado para o começo desse ano. Né, a 777, toda essa questão que abalou muito o time, então realmente é uma oportunidade do Vasco ter um título, pelo menos com redenção, né, porque o Vasco já vem alguns anos muito mal financeiramente, então seria essa passada seria a oportunidade do Vasco tentar ir para frente, sendo que ano passado foi um Vasco brigando para não cair, né? Então o Vetti ajudou muito a equipe e como o próprio Lucas falou, são duas equipes que estão no meio de tabela, então é uma equipe que tem situações um pouco diferentes, né? O Galo gasta bastante, mas vê o Vivo oscilando, o Vasco também é outra equipe que oscila, mas o jogo agora de volta é em São Januário, então é um estádio pequeno, então que fica estilo caldeirão, então a torcida canta o tempo inteiro, então o Galo vai jogar contra 12 jogadores, né, porque a torcida conta muito, o Vasco sempre empurra, e é um momento para as duas equipes tentarem sair pelo menos com um tipo de redenção no fim do ano, né, já que se projetava muito o Galo tentar a Libertadores, o Brasileiro, e é o único título realmente que o Atlético ainda tem chance de ganhar pelo alto investimento que teve. Isso, como o Vitor citou, a 777 anunciou semana passada, decretou falência, saiu do Vasco, né, vendeu a SAF, que saiu ali, não teve uma boa relação com a torcida, ali, com alguns jogadores, tiveram muito atritos, até com o Pedrinho, que é o presidente atual do Vasco. Realmente não foi uma SAF que deu certo dentro aqui do futebol brasileiro, apesar de ser uma empresa grande, que tem outros times ao redor do mundo, não conseguiu fazer com o investimento necessário que a torcida esperava, pelo fato de ser SAF, de ter aquele investimento milionário, quitação de dívidas. Então o Vasco vive esse momento muito ruim fora de campo, mas que dentro de campo os jogadores tentam ali corresponder com destaque para o Verratti, que vem sempre fazendo gol, outros destaques ali como o Léo Jardim, até o Payet, que vem oscilando, mas também é muito importante, o Coutinho também, que voltou de lesão. O time do Vasco também é forte, é um time bom, assim também como o Atlético, a gente espera que seja um confronto aí bastante equilibrado. Vai ser um jogo muito bom e também o Atlético é um time que na temporada passada teve um rendimento muito bom, então se esperava muito desse Atlético desse ano. Então a expectativa é muito alta para o confronto e realmente quem for para a final vai estar merecendo, porque os dois times vêm jogando bem e com certeza quem for que passe de cada confronto, com certeza a final vai ser um jogo muito interessante.
Ficamos por aqui em mais uma edição do Newslink Sports. Para mais conteúdos, confira o nosso canal no YouTube e para acessar estas e outras notícias, siga o nosso Instagram, @NewslinkLab. Tchau e obrigado.